Itália, final do século XIX. A crise mundial causada pela diminuta produção de ouro, a revolução dos transportes e o baixo custo dos produtos agrícolas atingiu desastrosamente a economia rural italiana, já debilitada pelas guerras da unificação. Consequências diretas disso foram a derrocada dos preços, a paralisação produtiva, a desocupação e a miséria, programada por leis injustas. O descontentamento é geral. Surge o fenômeno da imigração. Neste contexto social, nasce Assunta Marchetti, em Lombrice de Camaiore, província de Lucca, Itália, no dia 15 de agosto de 1871. Terceira dos 11 filhos do casal, Angelo Marchetti e Carolina Ghilarducci. O sustento da família provém do trabalho do pai no moinho do marquês Giovanni Mansi. Assunta ajuda a mãe, de saúde precária, e substitui no trabalho o irmão José, que ingressa no seminário. Os anos passam e o fenômeno da imigração constitui-se num verdadeiro êxodo. Uma das miragens é o Novo Mundo, mais especificamente o Brasil, a América. Mas o que será essa América? Un mazzolino di fiore che vien dalla montagna e guarda ben che non se bagna, che le da regalar. il bastimento è pronto, il malina va via, senti oh mamma mia, in America andava, il bastimento è pronto, il malina va via, senti oh mamma mia, in America andar. Os movimentos abolicionistas ganham força no Brasil. Surge o interesse, tanto do governo quanto dos fazendeiros, pela imigração europeia. Em julho de 1886, é criada a Sociedade Promotora da Imigração para recrutar, transportar e distribuir mão de obra imigrante, substituindo a mão de obra escrava. Liderada por Antônio de Queiroz Teles, tem início na Europa uma forte propaganda que divulga os costumes brasileiros e enumera as facilidades que os emigrantes podem encontrar aqui: terra, instrumentos de trabalho, escola e assistência religiosa. Os italianos partem em levas. Eles vêm sobretudo do Vêneto, Piemonte, Lombardia, com esperança e disposição. São mais de 10 milhões de indivíduos. Os portos brasileiros tornam-se palco de uma verdadeira saga humana. A frustração, porém, começa já durante a viagem. Na chegada, a dura realidade os aguarda. O clima é de angústia. O processo de adaptação é difícil devido às mudanças de hábitos culturais e linguísticos. Falta-lhes tudo. Não há sacerdotes para os acompanhar no conforto e sustento de sua fé. O destino os orienta ou em direção aos grandes cafezais paulistas ou para a dramática solidão das terras do sul. Tantos imigrantes e com eles centenas de órfãos e abandonados. Na Itália, diante dessa desumana realidade, surge a voz profética de Dom João Batista Scalabrini, bispo de Piacenza. Ele reivindica ações concretas para proteger o emigrante e denuncia as verdadeiras causas da fuga em massa dos italianos. Responde a esse apelo missionário
enviando sacerdotes ao Brasil. Padre José Marchetti, sensibilizado pelas pregações de Dom Scalabrini e comovido pelo doloroso êxodo de seus paroquianos, compromete-se como capelão de bordo a acompanhar os emigrantes durante a travessia. Na sua segunda viagem para o Brasil, a bordo do navio Júlio César, Deus imprime o carisma definitivo à sua vocação. Vê morrer em alto mar uma pobre mulher que deixa na orfandade uma criança de 2 anos. Toma a criança sob sua proteção e a partir daí traz na mente uma ideia grandiosa: fundar um orfanato para acolher os órfãos dos imigrantes italianos falecidos durante a viagem marítima ou nas fazendas. Funda em São Paulo o orfanato Cristóvão Colombo. Volta à Itália e expõe seu plano a Dom Scalabrini. Este o abençoa, mas não pode conceder-lhe as irmãs que pedira para ajudá-lo. Recorre então à sua irmã Assunta. Assunta, dai. Vamos para o Brasil? Não. São tantos os órfãos que lá para em Brasília e eles precisam de cuidado. Leva muito jeito com as crianças. Podemos fazer um belo trabalho missionário. Não, Beto. Quero ser carmelita. Assunta, vem. Contemple a imagem. Ouça o que o coração de Jesus te pede. Depois me diz se vem ou não comigo para o Brasil. Os desígnios do Senhor vão se tornando conhecidos no tempo que Ele mesmo escolhe. Com Assunta, outras 3 mulheres aceitam a missão. Sua mãe, Carolina Marchetti, já viúva, Angela Larini e Maria Franceschini. Constituem o primeiro grupo de irmãs do Instituto Religioso fundado por Dom Scalabrini, a pedido do padre José Marchetti, em 25 de outubro de 1895. E na Capela Episcopal de Piacenza, os primeiros votos. Eis o vosso companheiro indispensável nas vossas peregrinações apostólicas, o conforto e a vossa salvação. Envio vocês para o Brasil como servas dos órfãos e abandonados no exterior. Quem quiser ser o primeiro, lave os pés dos seus irmãos, nos gestos de cada dia, humilde sabedoria.
estrangeiro. Imigrante, estou aqui, sai da tua terra, vai te mostrarei multidões que te esperam, corações abraçarei. Sai da tua terra, vai te mostrarei multidões que te esperam, corações abraçarei. Abre tuas mãos imensas para o pobre receber. Estenda os teus braços para os órfãos acolher. Foi movida por esse ideal de ser serva dos órfãos e dos abandonados no exterior, que ela deixou a pátria. E a gente pode calcular o que custa deixar o lar paterno, deixar o lugar, a terra natal, e constituir-se migrante com os migrantes, acompanhá-los então para uma terra de êxodo e aqui compartilhar das agruras dos estrangeiros, e principalmente naquela época em que o Brasil era ainda muito pouco desenvolvido, e ela encarnou o ideal do padre Marchetti e se constituiu a serva, aquela que se dedica incondicionalmente aos órfãos, e ela então era o esteio, ela era a mãe, ela era a enfermeira, ela era tudo para aquelas criancinhas, e essas criancinhas eram tudo para ela. Aqui no Brasil, tão logo chegou, ela se estabeleceu numa casa da antiga Avenida Monumento. Padre José Marchetti, então, levava para essa casa os pequeninos órfãos que ele recolhia nas fazendas do interior de São Paulo. Madre Assuntos cuidava deles, curava-os, dava-lhes banho, arrancava os bernes que vinham assim, asquerosos até, depois os preparava para o jantar. E o padre Marchetti fazia questão de tomar a refeição rodeado desses pequeninos órfãos, que depois de assim preparados pela Madre Assunta, eram levados para o orfanato Cristóvão Colombo, lá no Ipiranga, que estava já em construção, obra do padre Marchetti. Padre Marchetti assume a formação do primeiro grupo de religiosas, redige-lhes as constituições, recebe a renovação dos votos e aceita novos membros. Inaugura em São Paulo a seção masculina do orfanato Cristóvão Colombo, no Ipiranga, e dá início à construção da seção feminina na Vila Prudente. São centenas os órfãos já acolhidos, mas antes de ver consolidada a sua obra, ele contrai o tifo. Queimando em febre, pela última vez, carrega nos braços até o Ipiranga um órfãozinho, retirado dos braços rígidos da mãe, também vitimada pelo tifo, e entrega-o à Assunta. É a passagem da herança. Padre Marchetti morre com apenas 27 anos de idade. Nesse momento difícil, Assunta aparece como superiora da primeira comunidade religiosa, substituindo a mãe, Carolina, que se retira à vida particular. Prossegue no atendimento aos órfãos e migrantes. A eles, doa-se totalmente. Há 57 anos, eu fui recebida nessa casa e a minha intenção era pedir à Madre Assunta, que era a superiora geral da congregação,
licença para ser admitida na congregação como religiosa. Subi a essa colina de Vila Prudente, temerosa, porque devia falar com a Madre Geral, pensando em encontrar uma senhora aristocrata, uma senhora de modos severos, altaneiros, e fiquei a receber na porta a notícia de que eu devia aguardar um pouquinho, porque ela estava na cozinha terminando o almoço para os órfãos. Ela me recebeu com muito carinho, escondendo as mãos debaixo da capinha para que eu não percebesse as marcas do carvão de lenha que ela usava no fogão. Eis o anjo da caridade, a mãe dos que não têm mãe, a pensar as feridas do corpo e da alma, a estancar lágrimas, a fazer aflorar tímidos sorrisos e a dar o pão que mata a fome e alegra o coração. Costura, cozinha, cuida da horta e do pomar, do galinheiro e do pátio, e acolhe todos os doentes e necessitados que a procuram. Ensina os órfãos a juntarem as mãozinhas e rezar. Tudo providencia, mas, sobretudo, ama. Ela se preocupava com a comida para as pequeninas órfãs do orfanato do Ipiranga e depois de Vila Prudente também. E não cuidava de si, de tal modo que ela dava, servia, administrava o almoço e o jantar para essas crianças com muita liberalidade, com muita fartura também. E mais de uma vez aconteceu de faltar para ela. E ela chegou a comer comida, resto dos pratinhos das suas crianças. Todos os aspectos da pastoral atual, delineados pela Igreja, já estão em germe não só no coração, mas na atuação de Madre Assunta. O arcebispo de São Paulo, ele definiu a Madre Assunta como a missionária hoje, como um modelo de missionária hoje. E nós sabemos que pelos documentos da Igreja, toda a pessoa que é chamada a uma missão ao exterior, ela deve ter certas qualidades. E essas qualidades que a Igreja apresenta, nós as vemos todinha em Madre Assunta. Por exemplo, a fortaleza de alma, para ser capaz de suprir todas as dificuldades que ela encontra na nova missão. Também ela deve ter qualidades como a paciência, a compreensão, a caridade, a humildade, a sensibilidade para descobrir os autênticos valores da nova cultura onde ela se engaja. A ação missionária de Madre Assunta se abre em leque. É uma ação que atinge todos os setores que hoje em dia nos preocupam na vida pastoral. Precursora da opção preferencial pelos pobres. Pioneira junto ao Padre Marchetti na assistência ao menor. Enfermeira e inteiramente dedicada às obras sociais e de promoção humana. Eu conheci Madre Assunta em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos e naqueles meses, aquele tempo que ela estava lá, eu estava com gripe. Fiquei na cama, eu com mais 3, 4 meninas. E ela nos foi visitar na cama, com todo o carinho, mas carinho de mãe mesmo. Madre Assunta, em seu projeto missionário, de acordo com o carisma congregacional, abre novas missões no sul do Brasil, local de grande concentração de imigrantes italianos. No tempo que permanece nessa região, realiza intensa atividade pastoral.
Madre Assunta, ainda hoje, ela é lembrada com muito carinho em Nova Brécia. Ela doou a vida com muito carinho, visitando os doentes, acolhendo os pobres, ajudando os necessitados. Buongiorno. Come va? Tudo bem, a senhora? Bene, bene. Come vai, bambini? Oi, bambini. Fala, tô bem. Ai, que buongiorno. Parai, mendigos de qualquer idade, crianças magras, trôpegos anciãos. Deixai de brados tantas vezes vãos. Lá vem, de braços abertos, a caridade. A Madre Assunta sempre manifestou um pendor especial pelos doentes. Ela, quando no orfanato, não cedia a ninguém o cuidado dos orfãozinhos que chegavam das fazendas desnutridos, maltrapilhos, maltratados, doentes mesmo, carentes de tudo. Agora, nos hospitais, ela era de uma dedicação admirável. Eu conheci a Madre Assunta antes de eu ser religiosa. Mas assim, eu não frequentava lá a Santa Casa, mas depois eu fiquei doente e fui internada lá. E passei muito mal aquela noite. E a minha mãe passou a noite toda comigo ali. Então, quando ela estava ali no quarto comigo, que eu estava doente, ela colocou a minha cabeça assim no colo dela e ficou ali me agradando, pondo a mão na minha cabeça e dizia: não chora, que a sua mãe tem que dormir. Aos doentes nos hospitais em que trabalha a primeira manifestação de um desejo ou necessidade, Madre Assunta acorre ao seu lado. Permanece em vigília constante nas enfermarias dos indigentes para atendê-los durante a noite. Coisa difícil, aliás, destacar a virtude de Madre Assunta, esta minha tia, da qual nós temos tantas recordações agradabilíssimas. Não é fácil sintetizar a vida da Madre Assunta, porém, quase poderia dizer, nela sobressaíram essas três grandes virtudes: a virtude da caridade, a virtude da fé, a virtude da esperança. Tudo na presença de Deus. Dio vede, Dio provede, dizia. Tudo em profunda humildade. A Madre Assunta era a humildade perfeita, justamente por isso nós trazemos o símbolo do Humilitas conosco aqui. Humildade que ela tinha com todo mundo, ela nunca se mostrou nada, apesar de ser Madre Geral, ela era a mais humilde de todas. Não pensava no repouso dela, ela pensava no bem da comunidade. De cozinheira a Madre Geral, de Madre Geral a cozinheira. Para si, o trabalho mais árduo e pesado, a vigília mais prolongada, a fadiga, as acusações, a renúncia. Para os irmãos, a doação e o serviço. Ela era sempre modelo. E como superiora, teve uma percepção profunda do sentido de autoridade. Hoje nós dizemos como serviço. A Madre Assunta, já naquele tempo, encarnava bem essa autoridade e serviço. Madre Assunta é o protótipo da religiosa carlista. Fiel observante das constituições elaboradas pelo próprio irmão, o padre Marchetti. É a humilde serva dos órfãos, dos migrantes, que encarna e preserva o carisma fundacional. O carisma scalabriniano irrompeu na história com os migrantes italianos.
Scalabrini, olhando para aquela multidão que migrava, então, naquela época, viu por detrás desses rostos a figura de Cristo, né? E dentro de toda esta multidão de migrantes aí, a gente pode delinear o perfil que vem desde Scalabrini, passando por Marchetti, que teve a mesma sensibilidade, a mesma experiência, o mesmo dom do Espírito, né? E por Madre Assunta, que para nós mulheres, para nós missionárias, é o modelo que encarnou tão profundamente essa realidade, que encarnou tão profundamente esse carisma, a tal ponto de realizar nas mais diversas atividades, né, essa experiência de oferecer mais vida para essa gente que vive em mobilidade. A congregação, até se estabilizar, passa por graves crises. A atitude de Madre Assunta é sempre firme no sentido de defender o carisma. Madre Assunta é a cofundadora da congregação, é o modelo da religiosa scalabriniana, modelo missionário e a coluna que sustentou a congregação nas várias fases de crise. Há tempo para calar e tempo para falar. Madre Assunta não impõe sua vontade. Faz entender que é necessário a corresponsabilidade de cada uma das irmãs. Doa-se toda para todos, como uma verdadeira mãe de família. Como se fossem todos seus filhos, ela os afaga com simplicidade. Ninguém fica sem o seu carinho, mas não se vê o que lhe cai das mãos. Incansável, a luz, a força na oração. Até que pôde caminhar, Madre Assunta se sentiu jovem, apesar dos 70 anos completos. Certa vez, ao socorrer um enfermo muito agitado, enquanto se esforça para acalmá-lo, a cama dele se quebra e um pedaço de ferro se infiltra na perna de Madre Assunta, rompendo-lhe uma veia. A ferida se engangrena. Aceita com dificuldade a cadeira de rodas. Era luxo demais. Na madrugada de 1º de julho de 1948, inesperadamente, o seu estado de saúde se agrava. (15h15). Foi uma morte igual à vida. Simples, humilde, serena, no meio dos seus orfãozinhos. Oração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da Madre Assunta. Ó Jesus, que disseste, vinde a mim todos, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu lhes aliviarei, eu lhes darei graças.
porque defeito de Madre Assunta, o conforto dos migrantes, a mãe dos órfãos, o alívio necessitados, pelos maus mestres e intercessão de nossa Mãe Santíssima, glorificai a terra, vossa Mãe serva, Madre Assunta, me concedei o seu remédio, a graça que tanto necessito. Amém. Como a flor, como a margarida aqui, que só se abre voltada para a luz, a Madre Assunta só viveu voltada para Deus, para o amor. E esse amor ela derramou também por todos os que a cercavam e hoje também espalha por aqueles que são devotos dela. Com toda certeza, Madre Assunta era já santa antes de chegar no céu. Era uma pessoa diferente. Tinha umas virtudes que era difícil igualar. Após sua morte, muitos recorrem à sua intercessão. Eu tive a grande graça de visitar todas as pessoas que conheceram a Madre Assunta, os leigos principalmente, né, que não são as religiosas. Então tive a graça de ouvir delas as lembranças lindas, o amor, a humildade, o trabalho, a bondade. E ela devia ter o dom da cura. Diz lá numa cidade de Nova Brécia que ela devia ser doutora e santa. Curava com chá, rezando, visitando e ela curava. Devido às inúmeras graças testemunhadas em várias regiões do país, em 12 de outubro de 1987, dá-se a sessão de abertura do processo para beatificação e canonização de Madre Assunta. Esta é a sepultura onde repousam os restos mortais do nosso venerando cofundador, Padre José Marchetti, e de sua mãe, Dona Carolina Marchetti. Por 43 anos, repousaram também aqui os restos mortais da serva de Deus, Madre Assunta Marchetti, que, por exigência da Igreja, devido ao processo de beatificação, deu-se a exumação em 1991 e seus restos foram trasladados para a Capela de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Prudente, aqui em São Paulo. Estamos diante do nicho com a urna contendo as relíquias da serva de Deus, Madre Assunta Marchetti. Quanto ao processo diocesano, podemos enfatizar dois momentos importantes. A primeira sessão solene de abertura do processo, com a presença de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Dom Vicente Marchetti Zione e do presidente do Tribunal Eclesiástico, Padre Arnaldo Belli. Após essa sessão, deu-se uma série de sessões ordinárias para ouvir as testemunhas. E o segundo momento, a sessão de encerramento, que se deu no dia 25 de outubro de 1991, na paróquia de São Carlos Borromeu, aqui em Vila Prudente, com a presença de um grande número de religiosas, sacerdotes e de fiéis. O testemunho de vida e a atuação pastoral de Madre Assunta se estendem atualmente no trabalho missionário das irmãs da congregação em vários países, de acordo com sua realidade migratória específica. A Madre Assunta, ela começou a caminhada e hoje nós somos a extensão e a continuidade da Madre Assunta no mundo das migrações e no mundo dos órfãos, dos doentes, enfim, no mundo de todo esse campo migratório que a Madre Assunta tanto amou. Ontem, os imigrantes italianos. Hoje, o atendimento aos migrantes de todas as partes. João Pessoa. Paraná. Eu vim de Salvador. Londrina. Fortaleza, Ceará. Eu sou de Bauru. Do aeroporto. Sou pernambucano. Rio Grande do Sul. Rio. Eu vim da Bahia. Piauí. Minas Gerais. De Belém. Uberlândia. Senegal, África. De Minas.
Nós somos uma equipe aqui nessa região de padres e irmãs carlistas. E nós acreditamos que com esse acompanhamento que fazemos junto aos migrantes sazonais, nós estamos assim atualizando o carisma da congregação, que é acompanhar e marcar presença junto aos migrantes. E eu acredito que hoje, se Madre Assunta vivesse, ela estaria aqui no meu lugar. Que hoje nós nada mais estamos fazendo do que tornar vivo, presente e atuante esse carisma que nós temos desde a nossa fundação, que é o cuidado com o migrante, principalmente aquele que é mais desfavorecido, aquele que não tem vez e nem voz quase dentro dessa sociedade que nós vivemos hoje. A função das nossas escolas, ou o objetivo dos nossos colégios hoje, é fazer com que os alunos despertem essa sensibilidade para acolher o outro. A irmã missionária de São Carlos vive a sua consagração religiosa, sendo migrante como migrante, num serviço evangélico, ao migrante na catequese, na educação cristã, nas SEBs, na ação social, no serviço pastoral na área da saúde e nas outras várias formas de apostolado. Ao acolher o outro como divino mestre, Madre Assunta se fez a serva de todos. E o seu sim ecoa no coração e na vida de cada irmã escalabriniana. Veio aqui, quase menina, sentiu o chamado divino. Pela terra prometida, entregou o seu torrão, entregou o seu destino. Migrante peregrina nas terras do novo mundo, a dor conterrânea sentida, o clamor dos órfãos guiaram sua vida. Mãos laboriosas, mãos que varreram, mãos que cozinharam, lavaram e estenderam, mãos que pouparam, mãos que entenderam, mãos que remendaram, acolheram, protegeram, mãos ocupadas, abertas.
passou servindo e foi servindo embora, deixando a paz naquela multidão. Em cada rosto, da esperança à aurora, deixou a fé em cada coração.